Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Aproveitando aqui uma área mais aberta aqui para fazer uma parada. O dia tá quente aqui, então agora começou a bater uma brisa. Aproveitar essa abertura aqui para fazer uma parada rápida e tocar em mais alguns pontos, aproveitando sempre esses contextos para tocar alguns temas interessantes para quem gosta do mundo do rastreamento. Nos nossos estudos, aí, nas nossas análises, pelo menos isso é a nossa análise, as nossas conclusões, isso não chega a ser um estudo científico, mas pelas nossas conclusões, aí, estudos que nós fazemos, o que nós temos reparado é que dá para traçar, na nossa opinião, duas escolas de rastreamento aqui entre o Ocidente e, por exemplo, o continente africano. O Ocidente aqui considerado mais a países europeus e o continente norte-americano, sul-americanos e América Central, diferenciando um pouco daqueles genericamente aqui chamados todos aqui do continente africano, apesar de nem todos estados ou países africanos terem essa cultura, pelo menos mais tradicional de rastreamento. Mas a nossa análise com base nos estudos que nós temos feitos e pesquisas, estudos que nós fazemos também, nós além das nossas missões reais, dessas incursões em campos, de treinos ou de perseguição de animais quando autorizado, por exemplo, o grupo Rastreamento também, humano também, dos seus objetivos é realizar estudos, pesquisas. E com base nessas pesquisas, para nós, pelo menos, a nossa avaliação é de que poderia ser feita uma diferenciação entre, assim, muito simplisticamente, não é algo científico, mas para nós aqui, pelo que nós temos aprendido, o rastreamento no continente africano é um rastreamento mais agressivo, diferentemente aqui do rastreamento mais europeu e mais aqui do continente das Américas, seria um rastreamento mais tático. O que nós queremos dizer com isso? Pelos nossos estudos, o que nós estamos vendo aí e aprendendo ao longo desses anos, com base nos materiais que nós vamos atrás e conseguimos aqui disponibilizados, o que nós temos visto é que no continente africano o rastreamento é muito mais algo que nós chamamos agressivo, talvez por vários fatores, né? Claro, por mais que os grandes eventos de rastreamento tenham ocorrido mais, pelo menos nos conflitos africanos, mais nas décadas de 70, 80 e 90, ainda continua hoje, os conflitos continuam ocorrendo lá, e especialmente no rastreamento de contrabando ilegal de abate de animais, de caça ilegal de animais. Então continua o continente africano sendo destaque no rastreamento. O que nós chamamos agressivo? Agressivo porque vai, no nosso entendimento, é o que se expõe mais, põe mais pressão, avança com mais velocidade, diferentemente, na nossa opinião, pelo menos, do rastreamento mais aqui europeu e mais do continente aqui das Américas, que parece ser um rastreamento mais tático. O que queremos dizer com isso? Um rastreamento que talvez, em razão até das estruturas que são melhores, por exemplo, possibilidades de logística melhor, de suprimento das equipes que foram despachadas, de mais equipes, eventualmente as equipes são até despachadas e depois são recolhidas no final do dia, depois levadas de volta para aquele local, ou sabe-se com certeza que vai ter um reabastecimento das tropas, por exemplo. Na nossa opinião, é mais tático, eventualmente mais planejado, inclusive isso implica em consequências na velocidade, que para nós nesse rastreamento tático ele é mais vagaroso, se comparado com os históricos, as pesquisas que nós temos feito em relação ao rastreamento africano, que muitas vezes as equipes lá no continente africano, até por razões de falta de uma logística mais adequada, falta de equipes, por exemplo, ter que improvisar muitas vezes, tem que deslocar durante vários dias a mesma equipe, durante dezenas de quilômetros, naquelas regiões africanas, de savana africana, colocando pressão, se expondo mais, tentando cumprir rapidamente a missão, talvez para finalizar mais rápido, e talvez é por esses motivos que se torne, na nossa avaliação, um rastreamento mais agressivo, que vai mais, se expõe mais, talvez em razão até dessas questões estruturais de planejamento, logística, que acabem resultando nessa necessidade mesmo de se expor mais e de inclusive ser mais veloz no rastreamento. Diferente aqui do rastreamento europeu, mas as Américas, essa é a nossa avaliação, que é algo mais que muitas vezes, nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque nós já falamos várias vezes, muitas coisas nós preferimos não falar, não achamos nem adequado falar por vídeos aqui, então não vamos falar, mas sim, muito resumidamente, esses rastreamentos táticos, por exemplo, aqui nos continentes aqui das Américas, por exemplo, europeu, é muito mais vagaroso se comparado, o ritmo é muito menor, o ritmo de deslocamento nesse rastreamento, se comparado com o africano. É por isso que para nós aqui, nós seríamos, isso nós explicamos melhor tudo nas nossas instruções presenciais, mas muito rapidamente, para aqueles que gostam também desses aspectos históricos de pesquisa, para nós, isso é uma avaliação nossa, seria possível que chamasse, né, na nossa avaliação,
uma escola de rastreamento agressivo, mais no continente africano, e uma escola de rastreamento tático, mais aqui do continente europeu e as Américas aqui, com algumas diferenças, né? Apesar de que todas têm por objetivo comum, né? Nesse caso mais rastreamento de pessoas, seja para qual finalidade for, mas com características diferenciadas, né? Essa é a nossa avaliação, pelo menos nas nossas instruções presenciais, palestras, nós abordamos melhor esses assuntos, e mais uma vez, né? Nós não nos preocupamos aqui em compartilhar aquilo que nós vemos aprendendo aqui, temos aprendido nos nossos livros, palestras, instruções. A única solicitação que nós fazemos é que, se eventualmente alguém for usar dos nossos conhecimentos pegos aqui nos nossos vídeos, livros, né, eventualmente, claro, tem muitas fontes por aí sobre rastreamento, mas se aqueles que eventualmente forem usar os nossos livros ou vídeos ou aquilo que nós divulgamos, a única solicitação que nós fazemos é fazer a referência para valorizar esse trabalho que nós temos feito. Então, nós compartilhamos, o conhecimento é para isso mesmo, modestamente temos compartilhado, mas a única solicitação que nós fazemos aqui é aqueles que forem, então, portanto, usar de algum jeito os conhecimentos que pegaram aqui pelos nossos meios, fazer referência ao rastreamento humano como sendo a fonte disso. Isso valoriza bastante o trabalho e incentiva a continuar realizando esse trabalho. Esse, portanto, é mais um vídeo do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.